E qual será o time titular que vai enfrentar o Santo André nesta quinta-feira, jogando fora de casa? Vamos brincar aqui, colocar a imaginação para a gente pensar em possibilidades. Vou separar algumas variações táticas aqui, principalmente de jogadores que foram contratados e devem ficar à disposição, jogadores que estão fora, quem pode entrar, e quero a sua participação nos comentários também. Com jogadores à disposição, qual seria a sua escalação ideal para enfrentar a equipe do Santo André? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas antes da gente falar sobre isso, quero falar da PagBet, principalmente porque a Champions League voltou e lá na PagBet você encontra cotações altas para você apostar em algum jogo da sua preferência. Eu, por exemplo, vou apostar em PSG e Bayern de Munique. Estou achando que as duas equipes vão marcar, acho que é um jogo bom para aposta, então essa vai ser a minha opção lá na PagBet. Se você quer também apostar, o link está na descrição e lá na PagBet é assim, acertou? Tá pago, você consegue depositar e receber dinheiro através do Pix. Então não perde tempo, link está na descrição, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui de jogadores que não devem ficar à disposição, aliás, não vão ficar à disposição, né, porque estão suspensos, então isso não muda, que é Lucas Pires e João Lucas, que estão suspensos, foram expulsos no clássico contra o São Paulo, não joga. Então, quem pode substituir esses dois jogadores? Vou começar aqui falando do Lucas Pires. O Felipe Jonathan deve ficar à disposição do técnico Odair Hellmann. Só que a gente não sabe. Será que ele vai ser titular? Será que ele vai ser reserva? O Kevson, que inclusive jogou a copinha, né, lá no estádio do Santo André, fez gol, enfim, será que ele pode ser o substituto? Será que o Lucas Braga tem chance de jogar no time titular? Quem sabe um Santos entrando no 3-5-2, né? O Lucas Braga jogando ali como ala para aquele lado. Então, algumas opções. E o João Lucas eu acho que é o mais fácil, né? Deve entrar o Natan no lugar dele. Cadu também, que está inscrito no Campeonato Paulista, poderia ser uma opção, mas eu acho que, né, o Odair vai de Natan mesmo. E aí, meus amigos, vamos aqui ao que a assessoria do Santos divulgou, atualizando sobre a situação de alguns jogadores. Os atletas Felipe Jonathan, Ed Carlos, Miguelito, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Joaquim treinaram normalmente com o elenco no gramado do CT Rei Pelé na tarde de segunda-feira, dia 13. Os meio-campistas Zanocelo, Rodrigo Fernandes e Alisson trabalharam no gramado fazendo transição física. Então, né, não ficam à disposição. O Alisson, então, nem está inscrito no Campeonato Paulista. E Carabarral segue realizando tratamento interno no departamento médico. Carabarral também não fica à disposição. Aí, eu separei aqui algumas possibilidades, tá? E quero as opções de vocês aqui nos comentários. 3-5-2, vejo muita gente falando de 3-5-2, tem que jogar com 3 zagueiros, a zaga do Santos tá uma bagunça. Vocês sabem que eu também torço um pouco o meu nariz, né, porque o Santos não tem 3 jogadores, 3 zagueiros que a gente possa confiar de olhos fechados, mas já com a situação, né, dos laterais do Santos aí, seria uma alternativa. E aí seria João Paulo, Michael, Joaquim, porque o Joaquim jogava no Cuiabá no esquema de 3 zagueiros de uma forma centralizada, Bauerman, Lucas Braga jogando como ala ou o Felipe Jonathan, Sandri, que está de volta, Dodi, Ruiz ou Ivonei, Natan, Ângelo e Marcos Leonardo. Esse seria uma opção de 3-5-2. Óbvio, você pode tirar ali alguns jogadores, mas eu acho que a ideia seria essa. O Ruiz eu coloquei mais por querer ver o Daniel Ruiz em campo, tá? Mas eu acho que a possibilidade maior é ele começar, por exemplo, com o Ivonei no primeiro tempo, e isso pode ser válido para qualquer opção, qualquer esquema, e testar o Daniel Ruiz no segundo tempo, ou testar um Lucas Lima no segundo tempo. Afinal, o contrato do Lucas Lima é até o final do Campeonato Paulista, então ele precisa jogar, né? Depois desse jogo contra o Santo André, o Santos tem a Portuguesa na Vila Belmiro, o Corinthians na Vila Belmiro e encerra a participação contra o Ituano. Então o Lucas Lima precisa jogar, nem que seja no segundo tempo, né?
4-4-2, que é um esquema que me agrada bastante. João Paulo, Natan, Joaquim ou Michael, Bauerman, Felipe Jonathan ou Kevson, Sandri, Dodi, Ruiz, Lucas Lima ou Ivonei, ou, né, um dos dois, Ângelo e Marcos Leonardo. Então acho que seria legal você jogar com 2 volantes mais de marcação, né? Vamos colocar o Sandri e o Dodi, daí você segura um pouco mais o Dodi, não avança tanto, e você coloca Ruiz e Lucas Lima, ou Ruiz e Ivonei, ou Ivonei e Lucas Lima, enfim, né? Dá para você mesclar em relação a essa questão de meio-campistas mais criativos. 4-3-3, João Paulo, Natan, Joaquim ou Michael, Bauerman, Felipe Jonathan ou Kevson, Sandri, Dodi, Ruiz ou Ivonei ou Lucas Lima, Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. A gente sabe que o Odair Hellmann adora, né, o 4-3-3, então eu imagino que deve ser um esquema que vai ser utilizado por ele, ou um 4-2-4, né, que o Odair faz bastante, principalmente em segundo tempo. Mas eu acho que a situação que o Santos está nesse momento do Campeonato Paulista precisa colocar os jogadores que foram contratados para jogar. O Joaquim tem que ser titular desse time do Santos. Mesmo que o Joaquim entre e não vá bem, a gente precisa testar. Não dá pra gente ficar colocando se o Joaquim tivesse jogado, se tal coisa. Não. Porque o Messias fez um pênalti contra o São Paulo, né? Tempo de bola péssimo. Por pena, por descuido ou porque a arbitragem brasileira é péssima mesmo, não foi marcado, mas era para ter sido marcado mais um pênalti para o São Paulo. O Messias colocou a mão na bola, né? Até ele se entregou, falou que foi culpa do refletor, já estava se justificando, sendo que nem estava marcado o pênalti. Enfim, o Michael não tá bem, o Bauerman não tá bem, vai colocar o Luiz Felipe, né? Vai colocar, enfim, então eu colocaria o Joaquim nesse time do Santos para ver, para testar. Inclusive é um jogador de 16 milhões de reais. O Santos vai pagar ao Cuiabá 16 milhões de reais. Então esse jogador precisa ser contratado. Eu espero que não fique com essa palhaçada, né, de hierarquia no futebol, de não, ele acabou de chegar, tem outros na frente dele. Não. É melhor que o Joaquim? Então faz sentido estar na frente. É pior que o Joaquim? Então o cara vai pro final da fila. Espero que não tenha essa palhaçada. Outra questão de meio campo. Ruiz e Lucas Lima precisam jogar. Ou como titular, ou como reserva, né, entrando no segundo tempo, precisa jogar. Foram contratados e é um momento que o Santos precisa vencer os seus jogos. É uma excelente oportunidade também para o Lucas Lima mostrar que está com vontade, mostrar que, quem sabe, vale a pena, né, estender o contrato dele por mais um ano, mais sei lá quanto tempo. Então, tem que ir com tudo para cima do Santo André. É um jogo onde o gramado é gramado sintético, né? Para quem acompanhou a Copinha sabe que a bola rola bastante. Então, se tiverem condições normais, né, se não tiver uma chuva, uma tempestade para atrapalhar o Santos, tem que colocar um time também que tenha velocidade, né, que consiga ir rápido, que consiga envolver de uma certa forma a equipe do Santo André, que também precisa do resultado porque tá ali brigando por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Então, é muito importante para o Santo André essa vitória também. É um jogo difícil, não acho que vai ser moleza para o Santos. Então, o Santos precisa ir com o que tem aí à disposição. Me fala aqui nos comentários mais uma vez qual a sua escalação para esse jogo. Também se teve algum outro esquema tático que eu não coloquei aqui que você acha interessante, fique à vontade. Você faz este canal comigo, tá certo? E lembrando da PagBet, clica agora que acabou o vídeo lá para você fazer sua inscrição, né, para você ter o seu cadastro e de uma certa forma apostar principalmente na Champions League, que tem um jogo melhor do que o outro. Mas também se quiser apostar no Santos, não tem problema, fique à vontade. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.